Continua, meu Valeu, potente. Milton. E aí, falando sobre o Alvinegro, né, a gente começa a falar de coisa séria, viu, André? Porque no jogo passado, contra o Vasco da Gama, o Léo Condé deu ali a oportunidade para uma nova peça na ponta esquerda, Paulo Baia. Ele entrou como titular, recebeu uma boa chance ali e no primeiro tempo, inclusive, participou diretamente do gol do Galeano. Foi ele quem chutou e o Léo Jardim fez a defesa, dando rebote para o camisa 27 paraguaio fazer na meta vascaína. E aí quem destaca sobre essa disputa que existe naquele lado do campo foi o Pedro Henrique, atacante que entrou no segundo tempo e também marcou o gol. Então ele fala agora pra gente destacando essa sequência do Vozão e dessas opções que o técnico Léo Condé tem aí pela frente. Que antes a gente não tinha. Acho que aumentou o repertório do professor também, muitas opções que antes a gente não tinha. A gente tem novos jogadores agora, com características diferentes, que já estão dando conta do recado. Isso, quem sai ganhando com isso é o Ceará. Eu fico feliz de mais uma vez poder ajudar a equipe, mas feliz também de ver que a gente tem colegas que chegaram e estão nos ajudando bastante. Aí o Pedro Henrique já falando, André, da disputa que existe naquele lado esquerdo. E ele tá falando de outros atletas porque no jogo passado, 2 jogadores que chegaram na janela de transferências entraram em campo. Paulo Baia como titular na ponta esquerda e no decorrer do jogo o Rodriguinho, que teve a infelicidade de ser expulso no segundo tempo contra o Vasco da Gama. Para quem está acompanhando na tela da TV Diário e também no YouTube do Jogada, consegue ver as opções que hoje a ponta esquerda do Ceará tem ali o técnico Léo Condé. Para o próximo jogo, o Rodriguinho é uma carta fora do baralho. O Vozão não tem ele como opção, afinal de contas foi expulso e cumpre suspensão automática. Aí tem o Pedro Henrique, Ailon, Fernandinho, que também entrou no jogo, além de outras peças, como o Luca, o Guilherme, jogadores que já estavam aqui no elenco alvinegro, além do Paulo Baia, que chegou recentemente, André. Boa, Samuca, muito bom. E traz um bom debate o Samuel Conrado, Breno, porque além da utilização, tem gente aí que tá começando a mostrar mais serviço por conta da concorrência. O Paulo Baia, eu acho que ele foi bem contra o Vasco. O primeiro tempo dele foi insinuoso, foi um cara ali bem participativo. Participou, inclusive, da jogada do primeiro gol, do gol do Galeano. Ele faz o lance pelo lado esquerdo do ataque, chuta cruzado. No rebote do Léo Jardim, o Galeano marca o gol. Esteve bem ativo nas ações ofensivas. O Pedro Henrique foi quem fez o gol do empate, acabando com esse jejum de gols que o perseguia nas últimas partidas. O Fernandinho também entrou no segundo tempo, também participa do gol. O Rodriguinho, como disse o Samuel, acabou sendo expulso, mas a gente percebe que hoje tem uma disputa interessante ali naquele lado esquerdo do ataque do Ceará. Eu não vou lembrar qual foi o jogo, mas eu lembro que teve uma semana aqui que o Ceará tinha uma dificuldade, né, para dizer quem ia jogar na ponta esquerda, porque tinha muita gente lesionada ou também com cartão amarelo e você ficava, cara, não tem quem colocar lá. E acho que foi até o Ailon que jogou, que o Ailon acaba fazendo todas as funções que precisar. Contra o Bragantino. No ataque. Foi contra o Bragantino. E hoje a gente tá falando de um excesso de opções. E quando eu uso a palavra excesso, não é no sentido negativo, pelo contrário. É no sentido de você ter realmente características diferentes, jogadores que podem atuar no mesmo lugar, mas trazendo coisas completamente distintas para o campo. Um é mais de um contra um, o outro pode ser mais de arrancar com a bola, da finalização de fora da área, enfim. São opções que o Léo Condé tem para jogo a jogo definir qual é a melhor para colocar lá, dependendo do adversário e do que ele propõe para o Ceará fazer dentro de campo. Hoje, por exemplo, eu acho que o Paulo Baia talvez esteja na frente nessa lista, porque ele jogou os últimos jogos e nessa última partida acho que ele foi bem e demonstrou que ele consegue ser um destaque ali pela esquerda. Ele consegue chamar muitas vezes a responsabilidade de começar a jogada, de partir para o ataque, de chegar na grande área. Gostei da movimentação dele, acho que o Paulo Baia talvez esteja na frente, mas o Pedro Henrique voltar a marcar é muito importante, até porque eu acho que para a cabeça dele, psicologicamente, é muito significativo que ele tenha feito o gol, porque quando você passa muito tempo sem marcar, e ele passou meses sem fazer um gol, o jogador acaba ficando com a confiança muito abalada e não consegue, jogo a jogo, reproduzir algo que ele já apresentou, que foi o caso do Pedro Henrique. Se a gente lembrar, no começo do ano, o Pedro Henrique era um dos jogadores mais importantes do ataque do Ceará. E depois ele acabou ficando numa fase bem complicada, como a gente disse aqui ontem, tomando decisões erradas, e esse gol pode ajudar nessa virada de chave. O Fernandinho é um cara que a gente sabe que não teve mais minutos no Ceará até aqui, porque ele passou por lesões. Foi 2 vezes, ele ficou de fora um tempo maior, depois se lesionou de novo, e isso acabou atrapalhando, porque ele não teve sequência. Mas sabemos que é um cara de
de qualidade que pode, por exemplo, nas jogadas especialmente de finalização de longa distância, ajudar na bola parada também o time do Ceará. Fora isso, você tem o Rodriguinho, que foi expulso no jogo passado, não vai estar à disposição para enfrentar o Bahia, mas é um cara que a gente quer ver até um pouco mais para saber como ele pode ajudar o Ceará. E o próprio Ailon, que é uma peça coringa que, se for necessário, até para cumprir uma função mais tática, você pode colocar por lá. O Léo Condé hoje tem muita gente para utilizar na esquerda, tem muitas opções. Da qualidade, você pode falar de um jogador para o outro, pode variar, você pode ter um que apresente mais qualidade ou menos. Mas o que importa é que escassez ele não tem. E para um elenco que a gente sempre fala aqui, que é um pouco mais curto, é um elenco ali um pouco mais enxuto, é um elenco com, pelo menos até então era com menos opções, ter essa quantidade de peças para colocar na esquerda, para o Léo Condé hoje com certeza é positivo. Seu Wilton Bezerra. Eu compreendo que o futebol de hoje, ele é coletivo. É mais coletivo do que individual. Sem dúvida. Foi assim, a coisa foi se formando, a medicina melhorou, a saúde do jogador, o espaço começou a diminuir, até quem era pequeno ficou grande. A questão de verdade é essa. Então o futebol hoje é jogado com mais dificuldades. Mas eu não abro mão de que as aventuras individuais, elas são necessárias. Sem essas aventuras individuais, o futebol ele não sobrevive. Principalmente num período de defesas fechadas, de esquemas fechados, esperando a oportunidade para contragolpe, você tem que ter, eu estou até repetitivo, tem que ter o jogador de ruptura. O que quebra as linhas. Que quebra as linhas. Eu estou falando até de uma coisa primaríssima. O óbvio lulante. O óbvio lulante, o óbvio que está aqui ao seu lado, aqui. Aqui. Você olhando Você e sabe. você não enxerga. Não é? Tem essas coisas. Tem. Vai fazer o quê, né? Desculpem aí o exagero assim da teatralidade. Mas é até bom porque o povo gosta disso também. Claro que eu estou brincando. No caso, por exemplo, a velocidade do Pedro Henrique, ela é necessária. Ele nos entusiasmou quando chegou aqui. Foi. Jogador de 34 anos, com uma disposição de touro Vitalidade. premiado. E ele é lourão, assim, parece um Delore, assim, um negócio, né? Tava aí com uma figura que eu pensei que não era jogador de futebol. Óculos escuro, tinha nada a ver. Canchudo. Mas ele é um jogador que se lança. Ele é um jogador corajoso. Mas eu já disse isso aqui. Na medida em que o tempo foi passando, o Pedro Henrique parece que quis resolver todos os problemas do mundo e aí fica difícil. Ele se apressa, ele se rosca nele próprio. Além do que andou machucado e isso prejudicou. Esse Paulo Baia, não, ele protege melhor a bola. Quando a bola chega nele, não tem alvoroço. Você pode perceber. É a frieza dele no gol marcado pelo time do Ceará. Não é? Aquela concha que ele deu no zagueiro. Ele dá um come do zagueiro e ele poderia um chegar abraço. ali e meter no gol, chutar de qualquer maneira, não. Mas ele percebeu que ainda poderia elaborar a jogada e deu uma concha que eu gosto daquela. Aquela ameaça, aquele pra lá, O pra quebra. cá, Pá. aquele quebra, tome o traseiro no chão e ele acabou desenvolvendo bem a jogada. Então, a diferença dos dois são rompedores. Eu os acho rompedores. Só que, no caso do Paulo Baia, ele é mais técnico, né? Ele é mais calculista. Mas ele se propõe a partir para aquela jogada de ruptura. Jogada que seria também forte se o Fernandinho do Ceará fosse o Fernandinho que eu vi jogar no Mirassol. Rapaz, o Fernandinho do Mirassol era caso de polícia. Tinha que resolver na base do... abrindo os braços para ele não passar. Mas aí ele tem tido a irregularidade. As contusões atrapalharam. Mas ele é o jogador que tem, mais do que os dois, a técnica, tem o drible. Certo? É um jogador mais fino. Ele é mais do drible. É mais do drible. Ele é uma coisa assim, mais fina, volto a dizer. O fato é que o Ceará precisa ver aí, juntando os três, para uma boa opção. Eu acho que no momento seria o Paulo Baia. O Paulo, ele tem a tranquilidade, ele compreende melhor o jogo. E ele ganhou a vaga e foi bem. Porque você sabia que tem uma diferença? O jogador pode ser bom, mas pode não entender o jogo. O cara disse, lá vem o Bezerra, isso é besteira não. Às vezes você é bom jogador, mas não entende o jogo. Não entende o jogo que você está jogando. Ah, se eu for descer para uma explicação, não tem mais programa hoje, olha. Às 5 para 6, não adianta. Né? Não, mas eu Mas você abro um compreendeu, parêntese aqui, você só pra dizer entendeu, um né? jogador que pode ser bom jogador, mas não entendi o jogo. Vou sair do Ceará e vou pro Fortaleza. O Sim. Daverson.
com o comportamento dele, às vezes ali, era o cara que não entendia bem o contexto que ele tá inserido, não entendia o jogo, às vezes, do ponto de vista de o que ele precisava fazer naquela ocasião. Então, eu acho que quando você fala do jogador que às vezes é bom, mas não entende o jogo, eu sei que você fala do quesito técnico, do quesito tático, mas também do comportamental, de um cara que às vezes tá fora do contexto ali. Perfeito. Fazendo o que o jogo não está pedindo. E que com a qualidade dele, ele compreendendo melhor no jogo em que ele está, ele pode ser muito mais produtivo. Tem gente que fica meio alheio. Bom, eu faço a minha aqui, tudo bem, meu lado tá resolvido. Não, meu filho. Você tem que compreender o jogo, tem que saber quais os desvios, quais os caminhos, o que é melhor fazer, se com mais rapidez, com mais lentidão, proteger a bola. Rapaz, futebol, eu disse nesse instante, é de uma complexidade shakespeariana. O que se espera de uma Harris pelada é a poesia. Dizia Eita, Nelson Rodrigues. lírico demais. Muito bom debate, tá? Muito bom debate, gostei, Samuel Conrado, e a gente vai ainda falar mais do time do Ceará no programa de hoje. Foi só o primeiro